Olá, pessoas, tudo bem? Aqui é Gilson Lorente, fotógrafo, falando diretamente das terras quentes de Presidente Prudente, interior de São Paulo. E esse é mais um episódio aqui do canal Fotografia e Música. E hoje eu vou falar para vocês 5 bandas que eu só gosto de um CD. A gente volta daqui a pouco, depois da vinheta. Então, pessoas, não teve vídeo semana passada, infelizmente. Foi uma correria aqui. E hoje eu tô com uma iluminação diferente aqui do canal, né? Tá uma luz um pouco mais forte. Eu vou tentar gravar com essa luz, ver na edição como é que ficou, ver se fica melhor do que a luz anterior. Porém, se eu não gostar, a gente volta semana que vem com a luz normal novamente. E hoje eu queria falar para vocês 5 bandas que eu só gosto de um CD. Então, no último vídeo, eu falei de bandas que eu parei de acompanhar. São aquelas bandas que mudaram ao longo do tempo e eu não gostei da mudança e eu parei de acompanhar. Então, não são bandas que eu parei de gostar, porque até o momento que eu mostrei no vídeo da semana passada, eu gosto de todos os CDs dessas bandas. Mas de um certo ponto para frente, eu não gostei mais do que a banda estava fazendo e eu acabei abandonando. E hoje eu vou falar de 5 bandas que eu só gosto de um CD. São bandas conhecidas, são bandas famosas, porém são bandas aí que eu acho que ali foi justamente o contrário. Elas apostaram diferente em um CD, em um disco, e eu gostei daquela mudança, porém o resto da discografia da banda é de outra maneira. Então eu fiquei com apenas um disco dessa banda na coleção. E eu não tenho problema em ter um disco só de uma banda, porque é o disco que eu realmente gosto. Então, algumas bandas aqui podem até surpreender vocês. Eu vou começar aqui do mais antigo para o mais recente, presentes na coleção, mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó, Judas Priest, Painkiller. Olha, eu já falei várias vezes aqui, 2 dos discos que eu vou mostrar aqui, eu já falei várias vezes aqui no canal que eu só gosto deles, né, da banda. Mas o primeiro é esse aqui, Judas Priest Painkiller. Eu conheci esse álbum quando eu tava no primeiro colegial, hoje aí, primeiro ensino médio, né, então eu devia ter ali meus 15 para 16 anos de idade. Um amigo me apresentou esse disco, tava lá na casa dele, que aliás era assim que a gente conhecia a banda nova, né, molecada? Quando a gente era jovem, os velhos aqui, a gente conhecia a banda nova quando amigos apresentavam pra gente aquela banda. A gente ia na casa das pessoas para ouvir discos que a gente não tinha. E a gente acabava conhecendo outras bandas. Aí ele pegou o vinilzão, colocou lá, pô, começou a tocar Painkiller, aquela batida de bateria, já me apaixonei pela música. Um tempo depois eu fui ver o videoclipe de Painkiller, vi na MTV, e eu falei, cara, esse disco é incrível, empresta pra mim. Que era outra maneira que a gente tinha de ouvir música diferente em casa, né? A gente emprestava o vinil, levava pra casa, gravava numa fita cassete e depois devolvia pra esse amigo que também já tinha ficado com o disco seu emprestado. Então era uma troca de discos pra gente poder ouvir coisa nova. Ouvi Painkiller, adorei a música. Cara, Hell Patrol é outra música que eu adoro desse disco. Esse disco inteiro é muito bom. Eu gostei muito do disco inteiro. Foi a primeira vez que eu estava ouvindo o Judas Priest. Pensei, caraca, mais uma banda bacana que eu vou colecionar, que eu vou comprar, que eu vou ter discos em casa. Então, o Painkiller foi o primeiro vinil que eu comprei deles. E depois eu comecei a ouvir outros discos do Judas Priest e odiei, cara. Eu odiei. Lendo alguma coisa depois, vendo entrevistas, muitos dos fãs do Judas Priest dizem que o Painkiller é uma coisa diferente mesmo na discografia da banda, que eles estavam tentando ali entrar no mercado americano de heavy metal, e Painkiller foi um disco meio direcionado ali para os Estados Unidos. E muita gente que é fã do Judas Priest não é muito fã de Painkiller. E eu só gosto de Painkiller, não gostei de mais nada do que a banda tem na discografia. E eu ouço, tá? Toda vez que o Judas Priest lança um disco novo, vou ouvir o novo disco do Judas Priest. E eu não consigo, cara. Eu não gosto de Judas Priest, mas eu gosto de Painkiller, que é o primeiro álbum do Judas Priest que eu ouvi. Uma outra banda que é muito interessante é essa daqui, ó. Nirvana. Nevermind. Pô, o disco mais conhecido do Nirvana. Quando esse disco saiu,
um amigo meu comprou, a gente foi lá ouvir na casa dele, então tem Smell Like Teen Spirit, In Bloom, Come As You Are, Breed, Lithium, Poly, pô, só tem música platinada aqui. Tocou muito na rádio, tocou muito nos programas de videoclipe, a gente foi massacrado por isso daqui, e eu gostei muito desse disco. Principalmente em Bloom, que é a música que eu mais gosto desse disco. Eu falei, cara, pô, bacana, né? Esse grunge, que é uma coisa que estava surgindo, olha só, eu vivi o auge do grunge, o nascimento do grunge, e essas bandas, né, os principais discos do grunge, e eu comprei, achei assim, Nirvana, Nevermind, muito bacana. Eu tenho, é o único disco, mentira, é o único disco do Nirvana que eu gosto. Os outros que eles lançaram eu ouvi e não curti. Desculpa aí, fãs do Nirvana, né? Mas esse é o único disco do Nirvana que eu realmente gosto. E eu tenho também o acústico, né? Aquele acústico MTV do Nirvana, que eu acho um disco bem bacana até. Mas o único disco da discografia de estúdio do Nirvana que eu gosto é esse daqui, o Nevermind. Pô, desculpa aí, fãs do Nirvana. Um outro disco que aí, na época que eu era adolescente, olha só, Dream Theater. Dream Theater, né? Como que vocês pronunciam o nome da banda? E esse daqui é o Awake. Cara, o Awake, eu devia estar ali saindo da oitava série, entrando no primeiro colegial, quando um amigo meu comprou o Awake e botou lá pra gente ouvir. Falei, cara, eu nunca tinha ouvido heavy metal progressivo, né? Nunca tinha ouvido esse metal com uma pegada mais progressiva. Ouvi isso daqui, eu achei incrível, cara. Eu achei demais, eu achei assim, caraca, que bacana. Eu gosto muito dessa trinca de músicas aqui, que é Erotomania, Voices e The Silent Man, que tudo junto ali, né? Voices tem mais de 10 minutos de duração e eu acho a melhor música desse disco. E esse disco fecha de uma maneira incrível com Space Divest, que eu acho uma música bem legal também. Eu li muito sobre esse disco, tem várias coisas interessantes na história desse disco, e eu pensei, olha só, Dream Theater, talvez aí a primeira banda de heavy metal progressivo que eu estou gostando, que eu estou amando, porque esse disco aqui, eu ouço ele provavelmente uma vez por mês ainda até hoje. Pô, tem mais de 20 anos que eu tenho esse disco aqui. Então eu ainda ouço ele pelo menos uma vez por mês, então imagina como eu gosto disso daqui. E eu pensei, vou comprar outras coisas do Dream Theater. Cara, eu odiei tudo o que o Dream Theater lançou fora esse disco aqui. E eu vejo muito fã do Dream Theater que diz que não gosta desse disco, que é algo normalmente fora do que o Dream Theater poderia ter produzido ou produziu até hoje. Então eu não vejo os fãs do Dream Theater falando muito bem desse disco aqui. E é justamente o único disco do Dream Theater que eu gosto até hoje. Comprei, não é o único disco do Dream Theater que eu tenho. Eu tenho vários outros discos deles, porque eu pensei, não é possível que eu só vou gostar disso daqui. Comprei vários outros, inclusive aqueles que os fãs diziam que eram os melhores, que eram os clássicos, e eu não gostei. Inclusive os dois últimos do Dream Theater eu comprei, acho que eu ouvi uma vez só, cada um. E realmente, esse daqui é o único disco da banda que eu gosto. Tô até pensando em vender os outros do Dream Theater que eu tenho aqui. E eu fecho com dois um pouco mais recentes. O primeiro deles, pô, cara, tem uma banda chamada Virgin Steel. Esse disco aqui, chamado Invictus, foi o primeiro disco da banda que eu comprei. Eu entrei na loja de discos, tava lá, ele saiu aqui no Brasil pela Rock Brigade Records. Sinceramente, deve ter uns 20 anos também isso aqui, eu não lembro a data disso daqui, mas eu lembro que eu comprei numa loja de CDs aqui em Prudente, como tem muitos anos que não tem loja, então deve ter uns 20 anos isso aqui. Eu entrei lá, olhei pra ele, falei, pô, cara, bacana, gostei da capa, achei interessante, Virgin Steel, nunca tinha ouvido falar dessa banda. Perguntei pro vendedor, vem cá, meu amigo, o que você me diz desse CD aqui? Aí ele, mano, isso daí é tipo Manowar. Falei, pô, falou tipo Manowar, cara, já me ganhou. Falei, opa, vou levar agora. Comprei, levei, coloquei em casa. Mano, puta que pariu, que disco foda, cara, que disco legal. É um disco bem Manowar, porém uma pegada um pouco mais melódica, né? Um disco conceitual, cheio de orquestrações, cheio de músicas épicas,
né? Você fala, não, vamos pegar nossa espada e vamos para essa batalha. É um disco incrível. Eu falei, cara, Virgin Steel, mais uma banda para mim comprar disco, para mim comprar sem ouvir antes, né? Porque os caras são muito bons. E eu comprei outras coisas do Virgin Steel depois, cara, e odiei todas elas, cara. Eu achei muito diferente disso daqui. Então, esse daqui realmente é aquele disco que eles fizeram diferente. E eu gostei desse diferente. E o que eles fazem normalmente não é o que eu gosto. Então, ó, Virgin Steel, Invictus, mais uma banda. Faz muitos anos que eles não lançam nada, né? Parece que a banda meio que acabou. Mas é o único disco deles que eu gosto. Que pena, porque eu gostaria que toda a discografia deles me causasse a impressão, né, que esse disco aqui causou. E finalizando, um que eu já mostrei aqui várias vezes, o pessoal nos comentários de outros vídeos que eu falei isso, estão até tentando me convencer, me indicando outros discos da banda para mim ouvir, né, e quem sabe gostar. Mas eu tô falando do Ayreon. Olha, cara, esse disco aqui, The Source. Um disco duplo, conceitual, como toda a discografia do Ayreon, né? E eu lembro que esse disco aqui, quando ele saiu, eu olhei a capa dele, eu já tinha ouvido algumas coisas do Ayreon e não tinha gostado. Eu olhei a capa dele, olhei, pô, The Source, pô, que capa bonita, né? Que bacana. Olhei o nome das músicas, vi ali a história, né? Um lance meio Matrix, meio uma ficção científica muito legal. Pensei, cara, não é possível que essa história tão bacana, com essa capa tão legal, com essa arte gráfica tão legal, com todas essas pessoas, porque você sabe, o Ayreon é um projeto que convida vários vocalistas e vários instrumentistas para a gravação de cada disco. Falei, cara, não é possível, mano, vou ouvir isso daqui. Comprei, adorei. Eu acho que ele é muito mais heavy metal do que progressivo, como eram os outros discos do Ayreon. Então ele tá mais power metal, tá mais dentro daquilo que eu gosto de comprar, daquilo que eu gosto de consumir. E eu comprei, e esse disco, mano, é espetacular, ele é fenomenal. O pessoal tá até zoando que eu falo muito fenomenal aqui, né? Mas realmente, se eu tô mostrando pra vocês um disco, se eu tô fazendo aqui uma resenha, porque realmente eu gostei do disco, eu tô achando ele fenomenal. Eu não gosto de falar mal de disco, então disco que eu não gostei, eu não faço resenha. Nunca fiz resenha de um disco que eu não gostei. Desculpa se isso... Aí o pessoal vai falar, mas do ponto de vista jornalístico, eu não sou jornalista, eu sou fã de heavy metal. Então eu só falo do que eu gostei. O que eu não gostei, eu prefiro não falar. Então isso aqui, cara, é um disco fenomenal. E é o único até hoje. Tentei reouvir a discografia do Ayreon, né? Ayreon. Fui lá no Spotify, tento ouvir um disco deles, tentei ouvir um disco deles todo dia. Mas, infelizmente, é só esse disco aqui do Ayreon que eu gosto. The Source, recomendo. Como recomendo todos esses discos que eu mostrei para vocês até agora. E vocês? Tem alguma banda que vocês só gostam de um disco? Ou quem sabe 2 discos? É normal a gente gostar de fases de banda, né? Mas quando a gente fala que é um disco só, as pessoas acham estranho. Falam, mas, mano, como assim você vai gostar de um disco só? Não é possível que ele seja tão diferente da discografia geral da banda que você vai gostar e o resto não. E você? Conta aí nos comentários. Qual que é a banda que você só gosta de um disco? Ou se você acha isso uma loucura? Vamos bater um papo aqui nos comentários e a gente volta semana que vem com mais um vídeo aqui no canal.